Bom dia, família! Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao guia completo da solda para iniciantes, volume 3. E hoje a gente vai falar da queridinha dos profissionais, que é o processo de soldagem MIG. Ele é o que te dá mais produtividade, ele é o mais fácil de fazer. Tem vídeo aqui no YouTube com criancinha de 4 anos com a solda MIG ali trabalhando. O que não significa que não tem um monte de coisa que a gente tem que aprender antes de meter a mão na massa e tem que aprender para fazer um bom trabalho de solda. Afinal de contas, solda não é brinquedo e todo trabalho de solda que você faz exige muita segurança. Você não quer que sua solda caia, quebre, machuque alguém. Vamos aprender hoje o que é solda MIG com gás, solda MIG sem gás, arame de solda para aço, para alumínio, aço galvanizado, como é que é esse gás, que gás que é esse? E ele está aqui, como sempre, ele está de volta, o Francisco! Aí, gente! Nós vamos fechar esse ciclo aqui de 3 aulas de solda no canal com o Francisco, que vai passar todas as informações técnicas para nós. A gente vai fazer aqui as nossas experiências com a Smash Weld 300 da Isab. Vamos começar? O que é solda MIG? Solda MIG é o processo de soldagem que entrega mais produtividade. É um processo de soldagem semiautomático, porque a gente tem aqui todo um sistema de tração de arame automatizado. Quando você aperta o gatilho, você dá o start na solda, esse motorzinho aqui, ele vai empurrar o arame que está aqui na bobina através da tocha para que ele chegue e saia continuamente na ponta da tocha. E enquanto você tiver arame fluindo, você tem possibilidade de continuar soldando. É diferente do eletrodo, né? O eletrodo tem ali seus 350 mm, soldou, acabou, tem que trocar, não tem problema para abertura de arco, não gruda a ponta do arame MIG na peça, igual pode acontecer com o eletrodo. Se você for ver lá numa indústria automotiva, o robô lá soldando que a gente costuma ver na televisão, é solda MIG. Então a gente viu lá no primeiro vídeo solda com eletrodo revestido. A gente viu na aula 2 a solda para os artesãos, para a galera que já faz ali, ó, o trabalho no detalhe, no acabamento, no desenho, que é solda TIG, alto padrão de solda. E aqui a gente está falando de produtividade. Vamos ver como ela funciona. Ligar ela aqui atrás. Enquanto tiver arame, eu posso continuar soldando. Na MIG você tem até mais controle para fazer soldagem chapa fina. Hoje em dia, muitos dos serralheiros estão saindo do eletrodo e partindo para MIG. Muitos funileiros estão saindo do maçarico, partindo para MIG. Além da produtividade, você tem diversos outros benefícios aí, assim, mais técnicos que vão te ajudar de acordo com a sua necessidade. Existe arame para cada tipo de função, assim como existe um eletrodo para cada tipo de função. Esse arame que a gente está aqui é para o aço que a gente vai usar, mas tem também o arame como está ali, ó, para alumínio. Existe um arame que você precisa trabalhar ele com gás, no nosso caso aqui, ó, arame para aço, e a gente está usando um gás mistura, então é uma mistura de CO2 com argônio. Mas existe também o arame autoprotegido que não precisa do gás, que é esse cara aqui, ó. Ele é bem mais caro, já tem um gás dentro do próprio arame. Na hora que ele vai abrindo o arco, ele vai soltando o gás de proteção. Esse aqui faz escória nenhuma. Esse aqui faz um pouquinho de escória e respinga bastante. Existem diversas ligas de material e existem diversas ligas de arame para atender. Por exemplo, no aço inox mesmo, você tem várias ligas de aço inox, 308, 312, 316, enfim. Temos ligas diferenciadas também de alumínio. E a gente está usando aqui para a soldagem do aço carbono, é um arame cobreado 08. Pela classificação da norma, é um arame ER70S6. É o feijão com arroz também do arame MIG para soldagem do ferro aço carbono. A gente está usando aqui uma bitolinha 0.8. Se a gente fosse usar um pouco maior, você vai abrir aqui o sisteminha e vai trocar essa roldaninha onde corre o arame. Fechou? Aqui estão as regulagens da máquina. Você vai ajustar a voltagem de saída da máquina, voltagem ou tensão. Você vai ajustar a velocidade do arame e a amperagem vai ser o produto do ajuste dessas duas grandezas. Na hora que você for soldar, a máquina vai mostrar aqui no display a amperagem que foi empregada. Por isso que algumas pessoas na internet que ensinam solda falam que aqui você está regulando a amperagem dela. Mas na verdade esse botão você está regulando a voltagem. Só quando você altera a voltagem, o resultado final altera a amperagem. E aqui a gente tem um botão que eu não faço a menor ideia. Esse aqui é o ajuste de indutância da máquina. A indutância é uma filtragem na saída de energia da máquina. Então quando você tem nível maior de indutância, vai ter a tendência de você ter um arco elétrico, uma soldagem mais macia, mais fácil de controlar, com menos respingo, só que com sensivelmente menos penetração na solda. Se você reduz essa indutância, você está reduzindo esse nível de filtragem.
Então você vai ter uma soldagem um pouquinho mais bruta, mais quente, com um pouco mais de respingo, mas com um aumento sensível na penetração da solda. A entrada do gás é na máquina, ao contrário do que a gente mostrou no vídeo anterior sobre solda TIG. Então o gás só vai sair quando a gente acionar o gatilho, vai fazer pss, pss. Então a gente tem um controle absoluto do uso de gás que a gente está fazendo e tem uma maior economia do que aquele processo do vídeo anterior, especificamente o processo do vídeo anterior da solda TIG. Isso é muito legal dessa solda MIG aqui. A abertura do gás segue o mesmo procedimento da outra vez. A gente abre ele inteiro, devagarzinho, não fica aqui na frente para a gente não ter problema se alguma coisa estourar. Desse lado aqui é o quanto o nosso reservatório está cheio, desse lado aqui a vazão de saída. A gente vai trabalhar nessa vazão aqui de 10. Outra coisa interessante sobre a Smart Charge 300i, até por ela ser uma máquina de tecnologia inversora, ela também tem a possibilidade da soldagem com eletrodo revestido. Todos os tipos de eletrodo até 3,25, essa máquina aqui vai soldar com tranquilidade. E esse último botãozinho aqui, para quem tiver curiosidade, é o 2 tempos e o 4 tempos. Aqui é para alta produtividade. Apertou, ela vai ficar funcionando, rodando até você apertar o gatilho de novo. E aqui a gente aperta e segura o gatilho para ir trabalhando com um pouco mais de controle. Aqui é o avanço frio do arame para a gente avançar o arame sem gastar o gás e chegar no fim da tocha ali na hora que a gente está montando o arame pela primeira vez. Bem simples, né? Aí você fala para mim, pô, e a regulagem da máquina? Essa aqui já é um pouquinho mais complexa, mas você vai no feeling igual aos procedimentos de solda que a gente falou antes. Porém, aqui a gente tem uma tabelinha que ajuda a gente a começar. Tem um parâmetro inicial aqui, ó, para a chapa de 0,8 a 1 milímetro do arame 0,8, ó, a velocidade, a voltagem recomendada. A gente está usando esse gás que é a mistura, então uma regulagem para essa espessura de chapa seria essa aqui. Bora trabalhar. Bom, já estamos com a máquina preparada aqui, cabo terra negativo da máquina está preso embaixo aqui da bancada, tocha no colo positivo. Tem várias técnicas, várias formas de se fazer. Tem muita gente que prefere fazer a solda puxando a tocha, que de fato é até mais fácil. Muitas pessoas, eu me incluo nessa parte, preferem fazer a solda empurrando, que você tem uma proteção gasosa, você tem o gás protegendo a solda com mais efetividade. Fazer um cordãozinho rápido aqui em cima para a gente testar a máquina. Cordãozinho ficou bem superficial, porque a gente está fazendo no topo da chapa, né, no topo do tubo. Então você não vai ter aquela penetração, ainda mais que ela está com a potência de média para baixo. É o mais fácil que tem de fazer, né? Você vê que a gente vai deslocando a mão com facilidade. Como a gente falou, não gruda na peça. Olha a limpeza, a diferença de limpeza da solda para a soldagem com eletrodo, não tem escória, né? Então, digamos assim que a mais dócil de todas as soldas, de todos os processos de soldagem, sem sombra de dúvida, é a MIG. Aqui então a gente foi um pouquinho a mais do que a sugestão da máquina ali, subimos para 19 a voltagem, agora a penetração é bem mais interessante, tá vendo? Agora já está uma solda mais baixa e completamente penetrada. Ó, vamos mostrar o processo aqui. Dá uma olhada que beleza, que velocidade, que acabamento e que penetração. Perfeito, com uma solda extremamente rápida, extremamente profissional, com uma penetração absurda e uma segurança máxima. Agora vamos aos temas polêmicos. Qual que é a diferença da solda MIG com gás e a solda MIG sem gás? Mas antes, deixa eu dar um detalhe importante. O gás que a gente está usando aqui é 75% argônio, 25% de CO2. Explique-nos sobre o gás. Tecnicamente falando, a gente está falando de um processo de soldagem MIG-MAG. A máquina de solda é uma máquina de solda MIG-MAG. MIG, metal inerte gás, que é a soldagem dos metais não ferrosos, principalmente o alumínio, usando um gás de proteção inerte. Qual que é o gás de proteção inerte? O nosso argônio. Já o MAG é o Metal Active Gas, que é a soldagem dos metais ferrosos, principalmente nosso aço carbono e o aço inoxidável, usando um gás de proteção ativo. Qual que é o gás ativo? É a mistura ou então um cilindro de CO2 puro. Deu uma confusãozinha na cabeça aí. No Brasil a gente chama de solda MIG, mas a soldagem no ferro, no aço carbono, é um processo de soldagem MAG. Quando a gente for soldar o alumínio, vai trocar o gás, vai preparar a máquina para soldar alumínio, a gente vai estar soldando no processo MIG. Essa aqui é a diferença do MIG e MAG. Agora a gente tem o arame autoprotegido, que a gente não precisa do gás, e o arame
que é o arame da MAG ou da MIG, que precisa do gás ali atrás. Vou compartilhar com você aqui a experiência de leigo antes de saber as informações técnicas, porque é legal para você decidir na hora que você for comprar o seu. Quando eu comprei a solda MIG, evidentemente a gente quer gastar o menos possível. Então eu falei, vamos fazer o MIG sem gás, porque daí a gente não precisa nem comprar nem alugar cilindro. Inclusive, os cilindros que a gente usa aqui, eu não me canso de falar, são da Mate Cilindros. Obrigado, Mate, vocês moram no meu coração, os melhores cilindros do Brasil. Mas você pode alugar cilindro também, é uma alternativa muito boa para você já ir fazendo as recargas e fazendo as trocas do cilindro. Não queria ter essa despesa, porque eu tava começando, tava aprendendo, falei, vamos lá nesse padrãozinho MIG sem gás, que é o arame autoprotegido. Coloquei na máquina, comecei a soldar, cara, respingou no planeta. Dá uma chuva assim, muito respingo. Polêmica do MIG sem gás. O MIG sem gás, na hora que você está soldando, ele se assemelha muito ao eletrodo, na verdade, porque o arame autoprotegido ele tem características de aplicação parecidas com o eletrodo, que é o que? O arame autoprotegido ele é um arame tubular, dentro dele tem um composto chamado fluxo. Esse fluxo ele faz a mesma função do revestimento do eletrodo. É como se fosse o eletrodo do avesso. Qual é a aplicação desse arame? Vamos supor que você está fazendo um trabalho, você precisa fazer uma solda num local onde não dá para levar uma máquina MIG. Máquina grande, máquina com cilindro de gás. Só que em contrapartida você precisa trabalhar rápido. E o eletrodo não oferece esse trabalho rápido. Aí que você consegue trabalhar bem com MIG sem gás. A maioria das máquinas MIG sem gás, existe várias, ESAB inclusive tem algumas que são pequenas, são pouca coisa maior do que os inversores para eletrodo. Então você pode ter uma máquina pequena e você já tem a rapidez, a produtividade da MIG, onde você teria um eletrodo. A solda feita com esse arame vai ter a mesma resistência da solda feita com arame MIG convencional. A soldagem MIG com arame autoprotegido, MIG sem gás, é excelente, desde que você entenda a aplicação e desde que o processo se adeque ao que você precisa. Mas a história dos respingos é real. É real, porque é parecido com o eletrodo. Respinga é igual ao eletrodo. Tem escória parecida com o eletrodo. A escória da MIG sem gás é até mais fina, você passa a escovinha e vira pó, mas tem escória. Com certeza, se você comprar uma MIG, você vai querer começar sem gás, né? Porque vai querer economizar também, que nem eu. Então vamos mostrar como é que faz, porque tem que fazer alguns ajustes na máquina, trocar a polaridade. E vamos mostrar aqui no vídeo o quanto de respingo ela dá, como eu falei, e o quanto de escória ela dá. Vamos conferir. Bom, a gente trocou o arame ali, colocou autoprotegido. A configuração da máquina vai se manter a mesma, mas aqui tem um segredo. Quando a gente coloca o arame autoprotegido, ele acabou de explicar, é um eletrodo invertido, né? Então, no raciocínio do eletrodo, lembra que a gente falou no outro vídeo da solda TIG, que a gente também inverte a polaridade da máquina para que a gente derreta o material que a gente quer que derreta e preserve o material que a gente quer que preserve? Aqui é a mesma coisa. A gente vai inverter a polaridade da máquina. E a Smash Weld 300i já está pronta para você fazer essa inversão. Algumas máquinas no mercado, você tem que fazer a inversão por dentro da máquina, tá? Mas também é possível. Essa aqui ele já deixa um rabichinho de inversão aqui. Se liga, a quantidade de respingo que sai. É muito respingo, cara. Muito, muito respingo. E quando a gente está falando desse respingo nessas chapas aqui, você vai ter buraquinho, vai ter que fazer um trabalho na chapa, uma limpeza, ou passar um produto para você impedir que o respingo colhe na sua chapa. E aqui a questão da escória, né? Ó, é fácil de remover, vira pó, o acabamento é bom, mas não se aproxima ao acabamento do MIG com gás. E ó, o que eu falei da minha reclamação são esses respingos aqui, ó, é bastante, cara. Ele tá grudado na chapa, você viu, ó. Respingos grandes, isso aí é grudado mesmo. Olha a diferença. Tá aqui, ó. E olha o bico. Também. O bico também fica bem sujo, bem detonadão. Pronto, agora você aprendeu a soldar MIG com gás, MIG sem gás, sabe a diferença entre MIG e MAG. E é isso que a gente tinha preparado para você para hoje. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo e da participação do Francisco aqui nessa série de vídeos do canal. Muito obrigado. Cara, de verdade, é um privilégio a gente poder ter a presença desse ilustre carinha aqui compartilhando conhecimento com a gente. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado, Exábio, por disponibilizar vocês para vir aqui dar essa aula pra gente. E agora chega, né? Chega de aprender, agora vamos botar a mão na massa. Quero ver você também botando a mão na massa e marcando a gente ali no @PartioAlasca, @ExábioSouthAmerica dos seus trabalhos que você tá fazendo. Tá combinado? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, galera. Fui. Tchau.